Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Filosofia Empírica. Eu sou Edilton Santos. Estamos aqui para mais um conteúdo, para mais uma reflexão. Hoje nós queremos falar de um tema que me incomoda na realidade. É o modo de se agir. Eu quero falar de um tema que coloquei o título de Deus força alguma coisa? Será que Deus força alguma coisa para nos alcançar? É disso que nós queremos falar hoje. Eu só queria pedir a vocês que estão chegando, que se inscrevam no canal, ative o sininho, curta o vídeo, comente e compartilhe, porque isso é importante para nós. Estamos aqui interagindo e levar essas mensagens para outras pessoas. Pode ser simples, mas tem sua importância, vai atingir alguém. É disso que nós queremos falar. Bom, voltando ao assunto. Uma das coisas que eu mais admiro é conversar com pessoas, sentamos numa roda de conversa e começamos a falar de Deus, falar do nosso Senhor Jesus Cristo, falar da Bíblia. Eu gosto muito disso. Me empolga falar dessas coisas. No entanto, nós vemos que isso vira uma razão de debate, se inicia um debate sem fim. E muitas vezes nós forçamos as pessoas, queremos forçar as pessoas a aceitar a nossa opinião, a nossa visão de Deus. Isso traz constrangimento, isso traz problemas de relacionamento até. Então, primeiro, nós temos que entender que nada é feito por Deus forçando. Deus nos dá o direito de escolhermos o que bem quisermos. Deus nos ama de tal maneira que Ele não vai forçar ninguém a nada. Então não é o homem que vai forçar. Qualquer coisa que a pessoa venha aprender, você tem que ensinar pelo poder do Espírito Santo, não pela sua vontade. Muitos se tornam até inconvenientes em forçar as pessoas a aceitar a sua fé, aceitar aquilo que você acredita. E não é assim. Cada um tem um modo de visão, cada um tem um modo de ver as coisas. Portanto, é preciso pensarmos assim. E isso vira a razão de que se inicia um debate sem fim sobre a religião ou doutrinas, sobre a existência de Deus e sobre as suas intenções para com o homem. Então, esse debate se torna acirrado e não é bom. Creio que não há sobre a Terra alguém capaz de afirmar que conhece todos os sonhos e caminhos de Deus. Muito menos alguém que saiba como Ele conduz a sua justiça sobre a criação. Então, não há homem nenhum, por mais pretensioso que seja, que conheça os pensamentos de Deus, os atributos de Deus. Ninguém conhece. Então, não podemos aqui forçar as pessoas a aceitarem uma coisa que não está na sua mente, pelo menos no momento. Eu estava conversando com uns irmãos de um outro movimento religioso e eu gostei muito da conversa dele, porque vai muito com o meu pensamento. E às vezes outra coisa que nós fazemos é julgar os outros. Julgar quem participa de outro movimento religioso, seja ele qual for, e isso não cabe a nós. E nós conversando, ele disse, olha, meu querido, muitas vezes queria forçar as pessoas a aceitar a minha fé, a aceitar aquilo que eu acredito. E com o tempo eu aprendi que não é assim. A gente às vezes quebra a cabeça para ensinar alguém e aquela pessoa vai embora, nos esquece tudo, e de repente vem com uma palavra aquela pessoa aceita aquilo ali. Então é assim, é a hora, é o momento. Eu não posso forçar ninguém a aceitar aquilo que eu acredito ser verdade. Até porque nós temos variações de verdade. O único que tem a verdade plena é Deus, portanto, é dele que as pessoas vão aceitar ou não a verdade, não é de nós. Tudo que acontece conosco, nós temos que entender que é o poder do Espírito Santo. Nós vemos aí pessoas arrogantes até, religiosas arrogantes, e dizer que ganhou alguém para Cristo. Não existe isso. Quem ganha é Deus, quem ganha é o Espírito Santo. Homem nenhum ganha ninguém para ele. Nós, no máximo que fazemos é ensinar o caminho, mostrar o caminho, mas ganhar para Deus ninguém ganha. Quem ganha é o Espírito Santo. Portanto, temos que aprender isso e sermos mais cuidadosos daquilo que falamos.
Paulo dizendo, certa vez, em 1 Coríntios 2, verso 4, ele diz: e meu discurso e minha palavra não estavam em palavras presunçivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Verso 5 ele diz: para que vossa fé não esteja na sabedoria do homem, mas no poder do Espírito Santo. Então, nós temos que mostrar, claro que temos que ensinar, claro que temos que mostrar o caminho, mas jamais tentar persuadir as pessoas. Nós não temos esse poder. Quem tem poder de mudar o pensamento, o desejo, a visão das pessoas é o Espírito Santo, mais ninguém. Então, nós temos que aprender isso. O Espírito Santo é quem nos guia, é quem nos orienta. E outra coisa, nós achamos que placa de igreja vai salvar. Placa de igreja não salva. Nós queremos dizer que sempre que o nosso movimento religioso é o verdadeiro, é o único que é verdade. E nós não podemos ter esse tipo de arrogância. Existem pessoas sinceras que servem a Deus em todos os setores da vida, da sociedade. Então eu não posso jamais condenar as pessoas porque não faz parte do meu círculo religioso. Precisamos entender isso. E que sejamos mais pacientes com as pessoas. E quando nós começarmos a amar verdadeiramente, nós vamos ouvi-la, nós vamos ter até melhor condição de falar para as pessoas aquilo que nós achamos. E mostrar aquilo que nós entendemos como verdade. Deus está pronto a nos servir. Deus nos ama, mas Deus não força ninguém. Deus jamais vai forçar você a aceitar aquilo que você não quer. Imagine Deus forçar você a ir para o céu e uma coisa que você não quer. Imagine que martírio você vai ver a eternidade. Então Deus não vai fazer isso nunca. Nós temos o direito de escolher aquilo que é melhor para nós. E muitas vezes nós escolhemos coisas erradas. E claro, vamos pagar as consequências, mas foi nossa escolha e Deus nos dá essa permissão. Deus nos dá a permissão de escolhermos aquilo que bem entendemos. Ele nos mostra o que devemos fazer, mas ele não força ninguém a escolher aquilo que ele acha que é verdade, Então é preciso que entendamos isso. Jamais sejamos inconvenientes com as pessoas. Trabalhar sim, falar da verdade sim, pregar do amor de Cristo sim, mas nunca forçar as pessoas. Eu tenho amigos de todos os setores da sociedade. Eu tenho amigos e não vivo forçando ninguém a fazer aquilo que eu acho que é verdade. Eu preciso me colocar no meu lugar. Na oportunidade que eu tiver de falar alguma coisa, eu vou falar. E outra coisa que eu acho que muitas vezes nós achamos que Jesus só vai voltar quando eu pregar o Evangelho a todo mundo. Primeiro, a melhor pregação o meu testemunho, a minha vida. E depois, eu entendo que Cristo ele vai voltar na hora certa. Jesus tem um tempo para voltar. E eu tenha pregado ou não, ele vai voltar. Eu tenha falado dele ou não, ele vai voltar. Então não é simplesmente porque eu falei de Jesus que ele vai voltar. Não. Ele vai voltar na hora certa. Tantas pessoas já falaram de Jesus. Quantos missionários, quantas pessoas perderam sua vida por amor de Cristo? E ele não voltou ainda. Então ele vai voltar no tempo certo. O tempo de Deus ninguém sabe. E possamos entender isso. E mais uma vez eu digo, não seja pretensioso de achar que você vai converter alguém. Nunca. Nunca tenha isso em mente. Quem converte é o Espírito Santo. 1 João capítulo 5, verso 16 diz: se alguém vê seu irmão um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Então, quando as pessoas erram, muitas vezes nós não temos condições de falar para a pessoa, porque não é a hora certa. Então, ore, peça a Deus para orientar aquela pessoa. E jamais vá levar alguma coisa, trazer alguma coisa à tona de errado que o irmão fez, que a pessoa fez, porque isso só vai atrapalhar, só vai separar você da pessoa. Ame a pessoa, ore pela pessoa, peça a Deus pela pessoa, que Deus vai fazer o seu trabalho. Se é o que você deseja ou não, não interessa. Deus vai fazer o trabalho. E na hora certa. Que pensemos assim, que sejamos capazes de entender que Deus está no controle. Entregue o controle a Deus e Ele fará tudo da melhor maneira possível. Não seja inconveniente, volto a dizer, entendendo que Deus age à sua forma. Deus não vai agir da nossa forma, do nosso pensar.
Então não sejamos inconvenientes com as pessoas. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 diz: que a ninguém fale mal, nem seja contenciosos, mas bondoso, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos como no outro tempo, tolos, desobedientes, enganados, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então nós éramos assim um dia. Nós éramos pecadores. Somos pecadores. Nós vivíamos a prática do pecado. Outra coisa que é bom falar, que muitas pessoas que aí na realidade em toda religião tem isso. Em todo movimento religioso tem isso. Eu não peco. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Não tem um que não peque. Você pode não viver na prática costumeira do pecado. Você pode estar tentando se afastar do pecado. Mas pecar você pega todo dia. Então não se ache melhor do que ninguém. Não se ache superior a ninguém. Porque você também é um pecador. Você também carece da graça de Deus. Então não tem essa de não peco. Todos nós pecamos. Nós podemos não viver na prática do pecado. Mas somos pecadores de origem. Nós somos pecadores por excelência. Então pensemos isso. Agora não deixe de ensinar. Ensine sempre, porque esse é o nosso papel. Mas não ensine querendo levar à força aquilo que você acha que é verdade. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 diz: exorto-te que antes de tudo se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Porque isso é bom, agradável aos olhos de Deus, nosso Salvador. E o verso 4 diz: que quer que com todos os homens e salvem e venham ao verdadeiro conhecimento. Então, que nós possamos orar um pelos outros, pedir a Deus que seja com suas vidas e que Deus vai trabalhar. Deus sabe o que é melhor, Deus sabe a hora e Deus sabe do coração de cada um. Então não sou eu que vou mudar o coração de ninguém. Que pensemos assim: eu tenho que falar a verdade, tenho que mostrar Cristo para as pessoas, mas eu não posso forçar ninguém. Porque nem Deus força. Deus tem um amor tão grande pelas pessoas que nem Ele força as pessoas a aceitarem aquilo que Ele acha de verdade. Muitas vezes Ele fica triste porque as pessoas não querem. Mas Deus não vai nem forçar, obrigar ninguém a aceitá-lo simplesmente porque Ele acha que tem que ser assim. Seria assim um robô. Se Deus dissesse: não, você vai seguir determinado caminho e a pessoa seguir porque Deus quer que siga. Não. Deus não tem ninguém robô. Deus tem criaturas livres para escolher aquilo que bem entenda. Então é assim que nós devemos pensar. Falemos de Jesus, falemos de Deus, falemos da verdade, mas não forcemos as pessoas, não sejamos inconvenientes, porque isso só vai distanciar você dos outros. Ame-as do jeito que elas são, porque Cristo amou todos nós do jeito que nós somos, pecadores sem defeito. E nós não temos que fazer nada diferente, já que somos seguidores de Cristo. Portanto, sejamos assim, acreditemos nisso. Esse é o nosso pensamento aqui do canal Filosofia Empírica, Edilton Santos.